Olá, amigos e amigas online. Então, gente, conseguiram responder a questão que eu deixei no ar? Vamos ver a resposta, vamos conferir na tela. Voltando à nossa aula de número 2, a questão é a 19. De acordo com a legislação vigente, é objeto da LDO instituir normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como estabelecer condições para a instauração e o funcionamento de fundos. E aí que essa questão está errada. Esse tema aí não é tratado na LDO, e sim em Lei Complementar Federal, que ainda será editada, como eu já falei para vocês. Fundamentação legal, artigo 65, parágrafo 9º, incisos 1 e 2, para fundamentar a questão 19. Mas tratando de LDO, é interessante também que vocês memorizem, decorem os prazos que o Executivo tem na área federal para encaminhar o projeto. Esses prazos, como eu já adiantei para vocês, por enquanto, estão regulados no ADCT. Artigo 35, parágrafo 2º, inciso 2, para a LDO. O projeto de LDO será encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Memorizem, o Executivo terá que encaminhar o projeto de lei ao Legislativo até o dia 15 de abril e vai receber até o dia 17 de julho, encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Então, gente, como eu passei para vocês, a Constituição Federal ela criou a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E um pouco mais adiante, bem um pouco mais, a Lei de Responsabilidade Fiscal deu mais importância a esse planejamento. A LRF até tentou falar um pouco do PPA, mas o seu artigo 3º foi vetado. Então, no que diz respeito a planejamento dentro da LRF, só temos o quê? Temas tratando da LDO e da Lei Orçamentária Anual. Do PPA, não. Mas quais são as características da LDO segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal? Isso é importante e você tem que levar para a prova na tela. Importância da LDO após vigência da LRF. Com a vigência da LRF, a LDO passou a ter mais relevância. A LRF estabeleceu que a LDO deverá dispor sobre equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e forma de limitação de empenho, normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos, demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Em relação a esse ponto, gente, o poder público, uma entidade pública, poderá transferir recursos ou para outra entidade pública ou para uma entidade privada. Nessa situação, a LRF ela também vai estabelecer condições, exigências do tipo, olha, poder público transferidor, você terá que ter autorização orçamentária e a entidade pública recebedora terá que ter prestado contas da parcela anterior. Já para a entidade privada, eu, LRF, exijo que ela esteja em dia com os tributos devidos ao ente transferidor. E assim acontece. Mas atentem, preste atenção com a questão. Se a banca mencionar que essa transação está acontecendo entre entidades privadas, isso aí não tem nada a ver com a LDO, já que trata-se de recursos privados e não de recursos públicos, ok? Então vamos a mais uma questão. As condições e as exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas são estabelecidas pelo seguinte instrumento legal. Fácil agora, não é? Letra B de bola, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, muito cuidado, gente. Com a vigência da LRF, novas características foram inseridas à LDO. Então, temos a Constituição Federal trabalhando características para a LDO e também temos a Lei de Responsabilidade Fiscal. Fiquem ligados, pois de vez em quando uma questão
cobra características da LDO segundo a LRF. Aí ela vai e mistura nas alternativas a Constituição Federal e você terá que separar o que vem da Constituição Federal e o que veio com a Lei de Responsabilidade Fiscal, ok? Mais uma questão na tela. Questão 21. O processo de elaboração do orçamento público foi alterado em 2000 com a promulgação da LRF. Em decorrência dessa mudança no marco legal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias passou a dispor também sobre, letra A, adequações fiscais aos padrões da International Financial Reporting Standards. Nada a ver, né, gente? Até enrola a língua. Letra B, punição legal para inadimplentes. Mostrei a vocês que não foi tratado isso daí não. Letra C, medidas focadas na formalização de comércios informais no país, fora. Letra D, controle monetário dos gastos governamentais, também não. E letra E, podem marcá-la, equilíbrio entre receitas e despesas. 22. A Lei de Responsabilidade Fiscal ampliou as funções da LDO ao fixar que este dispositivo legal anual deverá tratar, entre outros assuntos, de normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos programas financiados com recursos do orçamento. E aí? Exatamente. Só chama atenção para o seguinte, com recursos do orçamento. Esses recursos do orçamento são recursos públicos. Então, se a banca colocar com recursos do orçamento e extra-orçamento, a questão está errada, hein? Somente com recursos dos orçamentos. Outra grande novidade da LRF em relação à LDO foi a inclusão de 2 anexos. O primeiro, chamado de anexo de metas fiscais, e o segundo, anexo de riscos fiscais. Além do nome desses 2 anexos, as bancas cobram também o seu conteúdo. Para o anexo de metas fiscais, temos artigo 4º, parágrafo 1º, integrará o projeto de LDO anexo de metas fiscais. Cuidado, hein? Aí a banca troca metas fiscais por objetivos fiscais. Invalida a questão. Em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes. Valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os 2 seguintes. Esse é o conteúdo do anexo de metas fiscais, com detalhe, para o exercício a que se referirem e para os 2 seguintes. Essas metas são metas anuais, mas eu vou projetar essas metas, para 3 exercícios. De que forma? Digamos que no ano passado, 2015, foi elaborado o projeto de LDO. Se esse projeto foi elaborado em 2015, é porque ele se refere a 2016. Junto ao projeto, virá sempre o quê? O anexo de metas fiscais, projetando metas para receitas, aqui, despesas, resultado nominal, resultado primário e para o montante da dívida pública. São metas anuais, já que acompanham esse anexo, que por sua vez acompanha a LDO. Mas essas metas ano a ano serão projetadas. De que forma? Para o exercício a que se referirem, 2016, e para os 2 seguintes. Então ficou 2016, 17 e 18. Para que você fixe melhor, em 2016 teremos outra LDO. Se ela foi elaborada em 2016, é porque ela se refere a 2017. Lá vem o anexo de metas fiscais projetando metas para receitas, despesas, resultado nominal, resultado primário e para o montante da dívida pública. Vamos projetá-las? De que forma? Para o exercício a que se referirem, 2017, e para os 2 seguintes, 2018 e 2019, ok? Mais uma questão. Considere as afirmações abaixo. 1. Disporá sobre o equilíbrio entre receitas e despesas. Gente, aqui a banca ela vai cobrar o quê? Já antecipando para vocês. Ela vai cobrar em relação à LDO
no tocante à Lei de Responsabilidade Fiscal. O que a LRF determinou para a LDO? Item 1. Disporá sobre o equilíbrio entre receitas e despesas. Perfeito? Vamos separar. 2. Disporá sobre normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Também, não é? Está lá na LDO, segundo a LRF. 3. Integrará o anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais em valores nominais, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. Certo também? Cuidado! Essa está errada. Em valores nominais, não. Em valores correntes e constantes. Metas anuais em valores correntes e constantes. Então, errado o item 3. Para responder agora a nossa questão sobre a LDO, sob a ótica da regulamentação contida na LRF, pode-se afirmar que, gabarito qual é? Letra C. Apenas as afirmações 2 e 3 estão corretas. O outro anexo, também inserido na LDO, sob a ótica da LRF, foi o anexo de riscos fiscais. Previsão legal, artigo 4º, parágrafo 3º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes. Vamos marcar. O que são passivos contingentes? São obrigações incertas e futuras. Então, os dois pressupostos para enquadrarmos uma situação como passivo contingente será a incerteza e a situação futura. Cuidado, os precatórios não são considerados passivos contingentes, ok? Voltem. Que mais? E outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. Sabendo que um passivo contingente é uma obrigação incerta e futura, agora vamos pegar esses riscos fiscais aqui e vamos dividi-lo em duas categorias. Pois os riscos fiscais compreendem o risco orçamentário e também o risco da dívida. O risco orçamentário é a possibilidade, gente, que poderá existir de a receita cair ou de a despesa subir inesperadamente. Lembrem-se, passivo contingente, obrigação incerta e futura. Já o risco da dívida, a possibilidade do surgimento de uma dívida. Como assim? Em relação às receitas e às despesas, imaginem que uma grande crise econômica está arrasando a Europa. Essa crise pode chegar no Brasil ou não. Chegando ao Brasil, pode entrar como um tsunami, arrasando as contas ou como uma marolinha. Mas, gente, ninguém garante que isso vai acontecer, mas pode acontecer. E se for para ocorrer mesmo, não é agora, é no futuro. Então você está diante de quê? De um passivo contingente. Ou seja, a obrigação incerta e é futura. Entrando a crise no Brasil, como tsunami, certamente a receita vai cair, a despesa vai subir, prejudicando as metas pré-estabelecidas. Ou um outro exemplo, só que agora para o risco da dívida, digamos que a administração pública está numa batalha judicial com um certo segmento econômico, que está cobrando pagamentos indevidos de 5 anos de um tributo que o segmento econômico acha que não era devido. Isso está na justiça? Se a justiça der ganho de causa a esse segmento econômico, a administração pública vai ter que se endividar para devolver o numerário. Mas isso é certo? Não, isso é incerto. É para agora? Não. É uma situação futura. Então temos o quê? Um passivo contingente. Enquanto não houver o transitado em julgado, não vamos colocar dentro ou poderemos colocar dentro desse anexo. Agora, havendo o trânsito em julgado, você já não vai incluir no anexo de riscos fiscais. Então, se a banca colocar, não houve ainda o trânsito em julgado, ele pode permanecer no anexo de riscos fiscais. E o detalhe final, além de colocar tudo isso, esses passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, a administração pública também deverá colocar as medidas que ela deverá tomar caso realmente isso venha a ser concretizado. Ok? Então, depois de tudo isso, vamos avançar um pouquinho pela LRF na tela.
Artigo 4º, parágrafo 4º. A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará, em anexo específico, os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação para o exercício seguinte. Cuidado, essas informações aparecerão apenas na União. Agora, esse anexo que é específico para a União não é um anexo da LDO. Esse anexo é um anexo da mensagem que encaminhar o projeto da LDO. Então é diferente, anexo da LDO, metas fiscais e riscos fiscais, do anexo da mensagem que encaminhar o projeto da LDO. Se a banca colocar lá na sua questão, um cidadão, para ter conhecimento das metas de inflação para o próximo ano, ele poderá fazer o quê? Ele vai analisar o anexo que foi encaminhado com a mensagem que mandou a LDO para o Congresso. Então, de lá ele terá as metas de inflação, a política monetária, a política creditícia, cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis. Tudo isso está nesse anexo específico que vai com a mensagem que encaminhou o projeto de LDO. Questão 24. Caso um cidadão, em 15 de dezembro de 2015, estivesse preocupado com o aumento de preços ao consumidor, ele poderia ter obtido a previsão das metas de inflação para o ano subsequente, por meio de consulta à peça integrante do processo em que se submeteu à deliberação do Congresso Nacional o texto do projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual. Ora, quem dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária Anual é a LDO. A LDO é encaminhada através de uma mensagem. Isso aqui é a mensagem. Então, em anexo a essa mensagem, vem o quê? Todas essas informações que a banca está colocando. Então, realmente, ele vai consultar exatamente esse instrumento. Perfeita a questão de número 24. A LDO, como eu já deixei agora no finalzinho, ela foi criada em 88 e o seu principal papel qual é? Orientar tanto a elaboração quanto a execução da LOA. Como eu deixei aqui para vocês na aula passada, o PPA é estratégico, a LDO tático e a LOA operacional. O PPA representa o querer fazer nos próximos 4 anos, a LDO o poder fazer e a LOA é o fazer do governante. É quando ele materializa suas ações, quando ele operacionaliza, quando ele executa, quando ele coloca a mão na massa. E exatamente sobre essa lei orçamentária, sobre esse instrumento de planejamento, que eu começaria a falar agora na tela. A LOA atual de 2016 é essa, olha só, gente. Lei número 13.255, de 14 de janeiro de 2016. Começo aqui com o artigo 65, parágrafo 8º. Desse dispositivo, eu vou destacar o texto que criou o layout, estabeleceu o layout, a forma de apresentação básica da Lei Orçamentária Anual. E para isso eu só vou precisar desse pequeno trecho aqui. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Olha só, previsão da receita, fixação da despesa. A receita, pelo fato de ser prevista, ela poderá ser arrecadada no próximo ano num valor superior, menor ou igual. Previsão, estimativa. Agora, a fixação da despesa impede que a despesa ultrapasse esse limite. Fixar e estabelecer um limite. Jamais valide uma questão caso a banca troque fixação da receita e previsão da despesa. Não. O que pode acontecer, está correto, é previsão da receita e da despesa. Aí não tem problema. O que não pode é fixação da receita. Então, a Lei Orçamentária Anual é isso aí. De um lado, receita prevista, do outro lado, despesa fixada.
Essa despesa aqui representa um limite de gastos. Esse limite é dado através de créditos. São chamados créditos orçamentários. Créditos orçamentários iniciais. Por que iniciais? Porque quando a aprovação do orçamento, eles serão liberados. Então, gente, para o direito financeiro, esse crédito inicial aí representa uma autorização para gastar e não já o recurso financeiro. Eu sempre comparo os créditos da LOA com um cartão de crédito. Digamos que eu tenho um cartão de crédito e tenho um limite lá de 20 mil. Eu posso estar liso, sem um centavo no bolso. Mas como eu tenho um cartão de crédito me autorizando o gasto, eu vou realizar despesas sem ter um centavo no bolso. Então levem para a prova o seguinte: um órgão, para poder executar o orçamento, ele precisa apenas de crédito. Então, se ele tiver crédito e não tiver o recurso, ele pode executar o orçamento. Se ele tiver crédito e tiver recurso, ele pode executar o orçamento. Agora, se ele não tem crédito e tem recurso, ele não poderá executar o orçamento. Então, lembre-se disso. A condição sine qua non, a condição maior para se executar o orçamento é a existência de créditos. Esses créditos representam o limite de gastos que jamais poderá ser ultrapassado, a não ser que o orçamento venha a ser alterado durante a sua execução. E qual é o mecanismo que possibilita a alteração da LOA durante a sua execução? Ora, quando a LOA é aprovada inicialmente, temos a liberação dos créditos iniciais. Agora, quando ela é alterada durante a sua execução, o mecanismo que possibilita isso, vejam só na tela, é chamado de créditos adicionais. E atualmente temos tipos, modalidades de crédito adicional. São 3: suplementares, especiais e extraordinários. Cada um tem uma finalidade. Os suplementares para o reforço, os especiais para se criar uma nova dotação e os extraordinários para serem utilizados apenas em situação de emergência, de urgência. Isso tudo, gente, eu tive que apresentar para vocês para explicar de forma sucinta outros dispositivos que eu destaquei da Constituição Federal que tratam da Lei Orçamentária Anual. Eu começo com o artigo 67. São vedados: inciso 1, o início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Para essa regra não há exceção. Cuidado com a questão do tipo: exceção feita aos programas sociais, negativo. Todo programa, todo projeto, para ser iniciado, tem que estar incluído na LOA. Não há exceção para essa regra. Então, se não há exceção, lá vem a questão. A LOA contém o programa de trabalho do governo, sendo vedado o início de programas ou projetos não incluídos nessa lei. Acabei de mostrar, não é? Artigo 67, inciso 1. E o inciso 2. São vedados a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Gente, o que a Constituição aqui vedou? O que é que ela proibiu? Você não pode, realizar despesas, assumir obrigações que excedam o limite dado pelo Poder Legislativo. Esse limite começou aqui, através dos créditos iniciais, e continua aqui, através dos adicionais, suplementares, especiais e os extraordinários. Vamos supor que os iniciais foi de 100. E esses 3 aqui, 30. Então, o seu limite é igual a 130. Em hipótese alguma, daí vem, são vedados a realização de quê? Despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Aí vem a banca, repete esse texto e continua. Exceção feita aos créditos extraordinários, por se tratar de situação de emergência. Tem alguma exceção aí na tela? Nenhuma. Então não cabe nenhuma exceção para essa regra. Limite é limite. Ainda são vedados a concessão ou utilização de créditos ilimitados. O que temos aí é o seguinte: todo crédito dentro da Lei Orçamentária Anual tem um valor. É esse valor que estabelece o limite de gastos ao Poder Executivo e aos outros órgãos. A Constituição Federal, como eu falei para vocês, inovou o sistema orçamentário brasileiro ao criar o PPA e ao criar a LDO, não é verdade? Novidades.
mas ela não criou a lei orçamentária anual. Como é que eu disse? Como é que eu falei para vocês? Ela não criou, mas deu uma nova roupagem à LOA. E é essa nova roupagem que veremos agora. Previsão legal, artigo 65, parágrafo 5º, incisos 1, 2 e 3 da Constituição Federal. Veja o que eu estou falando na tela. A lei orçamentária anual compreenderá 1. O orçamento fiscal. 2. O orçamento de investimento das empresas. E 3. O orçamento da Seguridade Social. É que antes da Constituição Federal, a LOA era assim, não havia essa divisão. Mas, depois da Constituição Federal, agora a lei orçamentária anual compreenderá esses 3 orçamentos. Gente, tenham bastante cuidado. São 3 orçamentos dentro de uma única lei orçamentária. 3 orçamentos dentro de uma única lei orçamentária. Jamais valide uma questão caso a banca venha afirmar a lei do orçamento fiscal, a lei do orçamento de investimento ou a lei do orçamento da Seguridade Social. Não são leis, são orçamentos dentro de uma única lei orçamentária anual. Entenderam? Mas além desse entendimento, as bancas costumam cobrar também o conteúdo de cada um desses orçamentos. E eu vou resumir logo de cara o orçamento fiscal. Inciso 1. Referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. O que vamos encontrar aqui? Nesse orçamento, poderes da União. Aí a banca da União, dos estados, dos municípios, não. Se o orçamento é federal, poderes da União. Se é estadual, poderes dos estados. Que mais? Seus fundos. Aí temos aí os fundos especiais, Fundeb, Fundo de Erradicação da Pobreza, Fundo Nacional de Saúde, órgãos e entidades da administração direta e indireta. O que temos aí? Ministério Público, Tribunal de Contas, administração direta, autarquias, fundações, que foram colocadas aqui, fundações. O detalhe maior é que todos aqueles que fazem parte do orçamento fiscal foram instituídos e são mantidos pelo poder público. Instituídos, criados, mantidos pelo poder público, significa o quê? Todos esses que participam do orçamento fiscal recebem recursos do Tesouro para poderem pagar suas despesas de pessoal ou custeio em geral ou de capital. É isso, gente, que vai caracterizar a dependência. Ora, se recebeu recursos para o pagamento de suas despesas de pessoal ou de custeio em geral ou de capital, é dependente. Se foi instituído pelo poder público, então vai participar do orçamento fiscal. Nesse orçamento também vamos encontrar, eu deixei por último, as chamadas estatais dependentes. O que é uma estatal dependente? Primeiro, o que é uma estatal? A estatal é uma empresa controlada. E esse controle acontece quando o poder público detém 50% mais uma ação ordinária. Ou seja, a maioria do capital social com direito a voto. O conceito de empresa controlada está na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 2º, inciso 2. Para os efeitos desta lei complementar, entende-se como 2. Empresa controlada, sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença direta ou indiretamente à ente da federação. Cuidado, hein? Aí vem a questão e coloca qualquer participação do capital social ou troca a maioria por totalidade. Mas, Wilson, quem tem a totalidade tem a maioria, exatamente. Mas para que o controle possa acontecer, não há necessidade de ter a totalidade, basta ter a maioria. E essa maioria acontecerá quando o poder público detiver 50% mais uma ação ordinária. Nesse caso, ele terá a maioria do capital social com direito a voto, terá o controle. Essa figurinha retrata muito bem o que é esse controle. Aqui as setinhas estão mostrando que A e B são controladas pela União. Vou chamar A de Embrapa, B de Petrobras. A Embrapa é uma empresa pública. A União
tem a totalidade do capital social. Quem tem a totalidade tem a maioria. A Petrobras é uma sociedade de economia mista, onde a União também tem a maioria do seu capital social. Então, tanto a Embrapa quanto a Petrobras são controladas pelo poder público. E daí vem o conceito de empresa estatal dependente, também LRF, inciso 3. Empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal, ou de custeio em geral, ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. Excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. Isso aí é uma armadilhazinha, uma pulha, que eu explico a vocês daqui a pouco. Até já.